Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, né, a gente vai trazer, como de praxe toda semana, pelo menos um vídeo de Drift News pra vocês, né? A gente vai trazer então mais um compilado de notícias, de um pouco de informação pra vocês entenderem um pouco o que tá acontecendo aí com o cenário do Drift. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer atualizações dos pontos da Fórmula Drift Japan, da Ultimate Drift também, essas eu já fiz as análises que eu tava devendo, e também da Drift Masters, que eu ainda tô devendo análise que eu sim vou trazer pra vocês. A gente também vai falar sim sobre o Diego Iga, que pelo jeito deu uma namorada com 370Z V8, pelo que eu vi ali na real. Não lembro do Forsberg usar um Zeto V8, mas é um 370Z que provavelmente já passou pelas mãos dele. Vamos dar uma olhadinha, vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso e também falar sobre algumas polêmicas, grandes polêmicas que estão surgindo aí no mundo do Drift. Vocês viram nas últimas batalhas, análises e também etapas da FD e da Ultimate, a gente teve algumas polêmicasinhas, sim. Mas focando mais na Fórmula Drift, a gente vai trazer um pouquinho do Forsberg, que já tá dando aquela cutucada faz tempo assim, na própria Fórmula Drift, com relação a algumas definições e decisões. E também vou trazer aqui só um resumo um pouco, que vai ter sim um vídeo específico e exclusivo sobre o vídeo mais recente que saiu do Chelsea de Novo, junto com o Aaron, que é dono do Lone Star Drift. Um evento como a Clutch Kickers, era um grande evento que trouxe nomes de fora, enfim, eram os eventos Matsuri, mais de rolê, e também tinha suas competições também, obviamente. E aí, normalmente saem alguns vídeos do Aaron, que é dono do canal ali, junto com diversas figuras, personalidades do Drift, falando sobre diversos assuntos. Então saiu um vídeo antes, mais uma vez Lone Star, com o Aaron falando sobre o Chelsea de Novo, e ele meio que perguntando pro De Novo sobre por que a Fórmula Drift, por que o Drift competitivo, né, porque tá dando tudo tão errado, o que tem de errado? Por que tanta polêmica? Por que tanta dúvida? Para onde que o drift competitivo está indo? A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, só esse início para trazer um repeteco e pedir para você deixar aquele likezão, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Passados os recadinhos, bora que bora para mais um Drift News. Dá uma olhada sobre todos esses assuntos, principalmente as polêmicas que estão surgindo e para onde será que vai o drift competitivo. Bom, galera, então a gente vai para a nossa primeira parte aqui do conteúdo que eu separei para vocês, que é a atualização dos pontos, dos campeonatos, Fórmula Drift Japan, Ultimate, Drift Masters, trazendo um pouquinho das possibilidades aí, principalmente envolvendo os brasileiros, né? Então, no Japão, finalmente atualizado o site, o Fausto conseguiu, após o resultado da última etapa, né, como eu sempre falo, subir nas chaves ali, né, avançar, aumenta muito a pontuação que você pode receber na competição, né, cara? O Fausto, que tava lá pro top 12 já, 13, tava começando a cair, consegue um bom resultado e sobe bastante, empatado com o top 7, praticamente em sétimo. E o Hokuto já foi até campeão da FD, então dá pra ter uma noção mais ou menos do nível do Fausto, que tá vindo bem, mesmo com algumas etapas não trazendo resultado, né, como duas aqui que acabou ficando no top 32, infelizmente, o Fausto. Mesmo que ele ganhar os seus 100 pontos aqui, ó, ele não chega pra P1, né? O Yamashita tá praticamente com a competição na mão, velho. 130 pontos na frente do Kenguchi, então o campeão da FD Japan já tá definido aqui também, que é o Ikoshi Yamashita, ele que agora é 3 vezes campeão da FD no Japão. E o Fausto ganhando etapa, tudo que ele pode chegar ele pode chegar no P2. Dependendo da bagunça que aconteça, né? O Kenguchi, com a galera toda aqui não conseguindo se classificar, ele poderia ser vice sim da Fórmula Drift Japan ainda nesse ano. Mas falando sobre possibilidades, probabilidade, a chance alta, considerando e apostando bastante no Fausto, é que ele vai pegar pelo menos o top 5 aqui, que é essa distância menor aqui que eu já comentei para vocês. Vamos torcer para que o Fausto consiga performar muito bem aqui na próxima etapa, para, quem sabe, até mesmo, né, esse top 2 aqui a gente ficar de olho, torcer muito, mas garantir pelo menos aí o top 5, que já seria uma grande evolução considerando o ano passado. Eu não me lembro de cabeça agora, mas eu acho que o Fausto ia ficar top 11, né, empatado com o top 10. Então já é uma bela evolução ele pelo menos entrar aí no top 5, né, no grande destaque lá na Fórmula Drift Japan. Já o Mike tá em 31º, ele acabou tendo problema, né, teve a pancadinha na chase dele, acabou caindo no top 32. Ele que trocou de carro, teve o mesmo resultado até então ao que ele já tinha com o GR. Então por enquanto vem se pagando, podemos assim dizer. Se o Mike conseguir performar bem, o Kayama, né, conseguir dá pra dar uma subida legal aqui, né, todo mundo aqui, sei lá, até o top 18, que já é ok, visto a dificuldade, como começou o ano, dá pra dar uma subida bacana aqui, dependendo do resultado. Tô considerando uma distância de 40 e poucos pontos, então assim, o Mike se destacando legal, essa galera até não brigando muito. Então tem a chance do Mike entrar pra pelo menos o top 20, acho que seria até um bom final, visto as dificuldades que ele teve no ano, visto a questão de ele ter saído da equipe, visto a questão de ele ter trocado de carro, até punição mesmo no meio do campeonato, um pouco conturbada aí pro Mike. Mas enfim, vamos torcer
para que o Mike consiga pelo menos chegar então no top 20 lá no Japão. Vindo para o Brasil então, a gente vai falar sobre o Ultimate, obviamente, né, que é o Campeonato Brasileiro. E aqui a gente tem a regra do descarte, né, com e sem descarte, que muda um pouquinho. Na questão da dúvida para a galera, né, o descarte são 2 etapas que os prós podem escolher tirar esses pontos fora, ou melhor, no final do ano, se teve 8 etapas, só vai valer pontuação de 6, e os pilotos vão escolher as 6 melhores pontuações, obviamente. Então o descarte é isso, desconsiderando já as 2 piores notas, os 2 piores resultados de etapa dos pilotos, né, de pontuação. E aí é assim que vai funcionar, pelo menos para a definição do título. Só que muito pode mudar ainda, porque tem etapa agora de Brasília que vai ser etapa dupla, então tem 200 pontos em jogo ainda, né? Em questão de descarte, tem 2 grandes possibilidades para a galera que está na briga aqui. E a última etapa em Campo Grande, até onde eu me lembro, a última etapa do ano vale o dobro. Então ainda dá para dar um belo de um salto, né? Justamente com essa questão do descarte, nem sempre manter o ano inteiro muito bem assim vai garantir, porque se na última etapa, sei lá, esse cara que veio ganhando quase o ano inteiro ali, sei lá, tiver caindo no top 32, sei lá, não for usar essa pontuação, for zerar, descartar essa e alguém pegar 200 pontos ali, tipo, é 2 etapas de um maluco que valeu por uma de quem ganhou a última, tá ligado? Então é uma vantagem gigantesca, né? Muita possibilidade aqui no Ultimate com essa dança das cadeiras e com a última etapa valendo o dobro. Mas enfim, sem o descarte e com o descarte, o líder é o mesmo, é o Xerife Barion. O que muda é o P2 ali e tudo mais, faz uma dancinha de cadeiras daqui para baixo, mas já vamos deixar com descarte. Os grandes nomes que a gente tem por aqui ainda são os mesmos no top 10, né? Que é o Xerife Barion em primeiro agora, assumiu a liderança, o Luquinhas acabou caindo para segundo lugar, mas está bem próximo ainda, né? 16 pontos. Que pode mudar muito essa aproximação, a gente fica olhando no formato padrão, fica, talvez difícil pro Dudu, tá uma etapa para trás, mas sei lá, o Dudu ganha a próxima etapa e o Xerife não anda, essa diferença se foi, entendeu? Então vai mudar muito ainda e a gente realmente só vai começar a ter essas expectativas na última etapa, e na última etapa ainda assim vai ser uma dança de cadeira, por causa do vale o dobro. Então o Campeonato Brasileiro, pelo menos nessa questão, é bem animador, porque não dá para saber quem que vai ganhar, né, até realmente chegar na última etapa, que eu acho que vai ser a decisiva de fato. Pode mudar muita brincadeira aqui. E melhor até, né? Quem ganhar uma etapa, tipo, é dobro. É como se o cara tivesse ganhado 2 etapas inteiras, né? Não só não descartar um resultado ruim. Tá ligado? Vou ganhar de volta um ponto de top 32. Não, se o cara ganhar, ele ganhou 2 etapas. Pum, seco. Então, eu acho que essa grande mudança no final, até porque a gente viu que 200 pontos aqui ainda faz uma grande diferença. Eu acho que ainda no final do ano vai fazer uma grande diferença, tá ligado? Aqui tá o top 10, então, para vocês darem uma acompanhada, né? O Xerife tá ali, o Luquinhas Medeiros em segundo, Gustavinho em terceiro, Sartor, Dudu, Sobral, Pacheco, Chico Horn, Juninho e Hashimoto. Então, só para vocês marcarem na cabeça aí, esses caras de fato aí são os que têm as possibilidades, assim, o Hashimoto, o Juninho, o Chico aqui, ó, a galera tá longe dos 300 pontos ainda, estão com uma maior dificuldade ainda assim de ganhar, tá? Tem que ter um bom resultado agora em Brasília, esses 3 aqui para poder, quem sabe, voltar pro páreo e aí na última etapa ter o grande resultado e ser campeão. Mas a briga, no meu ponto de vista, tá mais nessa galera aqui. Pacheco, Sobral, Dudu, Sartor, Gustavinho, Lucas Medeiros e Xerife Barion. Essa é a pontuação do Campeonato Brasileiro, precisa dar um bizu. E aí a gente vai avançar para o Drift Masters, que já é bem mais limitado, né? Nas FDs já está praticamente definido, Yamaha está no Japão, Jin só tem que chegar no top 32 e já é campeão da Fórmula Drift nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil, dança das cadeiras do caramba. E lá na Europa, quase definido. A gente tem o Heinonen, né, que tem aquele 180 ou S13, acho que é, não lembro agora de cabeça, com o motor da NASCAR, o James Dean e o Duane McKeever. Em questão de campeonato das nações que eles fazem, né, por conta da Europa, a Irlanda tá dando um pau em todo mundo, mas no campeonato, o Laurie que está em primeiro e com 70 e poucos pontos, 75, acho que é 75 pontos ali, na frente do James Dean, então é muita vantagem, né? O James teria que contar com o Laurie nem qualificando, perdendo top 32. Pode acontecer, mas é como o caso do James mesmo lá nos Estados Unidos. É bem improvável que o Laurie venha andando muito, muito até nas qualificações, se destacando. O James na última etapa teve problema, que até ele mesmo fez uma publicação recentemente, de que ele que pegou pneu na pista e tudo mais ali, as borrachas e tudo mais, que talvez estão usando pneu muito mole. A gente vai falar sobre isso nas polêmicas um pouco pra frente ali do Chelsea. E que pedaços de borracha, inclusive, foram os causadores de pegar ali na correia, né? A correia sair do lugar, do motor e da bomba de óleo principalmente. E aí ele acabou perdendo o motor, a etapa e provavelmente o campeonato por causa disso, né? O James trazendo essa problemática para a gente talvez pensar um pouco sobre talvez os pneus muito macios, muito molengas, muito grip, muito borrachento, algo que, como eu já falei, o Denofa vai falar mais para frente.
Mas enfim, uma distância muito grande para alguém que normalmente está tendo bons resultados etapa atrás de etapa. Então o que vai se desenhando aqui é que provavelmente o Lauri vai ser o grande campeão da Drift Masters, mas tudo pode acontecer, até mesmo o McKeever pode ser o campeão desse ano. Vamos acompanhar, todas as expectativas ficam para a última etapa que ainda vai ter. Mas aquele padrão, a gente só traz as análises das batalhas, ainda estou devendo, eu sei, mas as lives da DMAC, para quem continua pedindo, infelizmente a gente não consegue fazer, principalmente aqui no YouTube, porque eu já tomei strike por causa disso, então não vou arriscar de novo, eu quase perdi o canal naquela vez, e talvez daria para fazer na Twitch, mas vamos dar uma estudada, porque as últimas vezes que teve DMAC bateu com outros campeonatos, ou quando eu estava em viagem, ou com a Ultimate, aí foi meio bagunçado, né? Até FD Japan rolou isso, até a própria FD rolou isso, né? Em Londrina. Enfim, sobre os campeonatos, sobre as pontuações, essa é a atualização que eu trago para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o menino Diego Igor, que meio que estava dando uma namoradinha, podemos assim dizer, com esse Zeto, né? Um Zetinho da Unos, né? Que é conhecidamente a princípio do Force Johnson, né? Então depois de trocar uma ideia, a gente decidiu que o melhor para o nosso amigo é colocá-lo no 370Z. E aí muita gente falando sobre isso também há muito tempo, questão de escolha de chassi do Diego, né? Vai ter um evento aí no final de semana. Até a página aí, o Team Iga, né? Acabou compartilhando, de por que o Iga veio, né? Então vai ter esse evento das batalhas aqui, a princípio New Jersey, é isso mesmo? E aí, a princípio, o Diego iria participar, né? Até provavelmente por conta do grande encontro com o Keiji Tsushi, que inventou o Drift, que vai estar presente no evento, né? Então eles meio que deram uma revividinha no Zetinho pro Diego andar no rolezão que vai ter aqui. Mas é isso, o Diego Igor agora vai dar um rolê, está com, não sabemos, muita gente criando as teorias de que vai ser o próximo carro da Fórmula Drift dele também. Está com o 370Z, 3 vezes campeão do Johnson nas mãos agora, né? Vamos ver então. Isso foi o Tech, né? Mas tá bom. Eu acho que quando o Berg usava, não era V8, né? Vocês me lembram aí, galera, se vocês recordam-se. Mas é isso, então muita gente criando teoria de que vai ser o próximo carro do Diego pro ano que vem, já que é um carro da JDM Supreme, assim como, até onde a gente sabe, é o FRS, o GT86, whatever, também é. E a gente sabe os problemas que o GT86 teve, né? Que o carro também tá meio surradinho, podemos assim dizer. Não sei sobre o transplante de peças, talvez esse carro não precise necessariamente, talvez o Diego entregue as peças que ele tem de chassi de GT86, né, kit ângulo, enfim, toda essa parte assim, talvez até mesmo o motor, ou ele utilize o motor 2J. Não dá para saber o que vai acontecer, isso é só uma teoria, assim como o Iga na RTR, né, apenas uma grande teoria. Mas enfim, eles reviveram esse carro para dar esse rolê nesse final de semana. Em tese, é só isso. Mas trouxe também um pouquinho das teorias da galera que vocês me mandaram muito lá no Instagram, né? Muito obrigado, geral, que segue também lá, @Raikamate. E me mandam sempre essas fofocas, curiosidades para eu trazer também aqui do News, né? Justamente com essas teorias de será que é o novo carro do Diego Iga para o próximo ano na Fórmula Drift? E falando então sobre a galera dos Estados Unidos, falando sobre Forsberg até, né? Eu nem me liguei na hora que eu separei aqui a pauta para o vídeo, né? Que a gente passaria sem querer para isso, mas ultimamente a gente tem visto o Forsberg falando bastante sobre decisões controversas, né? Fórmula Drift aqui em St. Louis. Fórmula Drift Seattle, what the fuck, né? Tipo, que porra é essa, né? Aí depois, logo na sequência, analisando as decisões controversas de St. Louis, né? Então ele fez mais um vídeo, provavelmente falando sobre a decisão dele e outro falando sobre algumas outras definições, decisões, para até endossar um pouco do que ele estava falando aqui, né? Aí FD Seattle foi from my POV, no caso, ponto de vista. E aí, mais uma vez, ele fazendo um vídeo de apoio pro dele mesmo, né? Aqui, Seattle e Seattle. E aí, de novo, recentemente, de Utah, né? Não sei o que é SLC, deve ser o estado lá, sei lá. Aqui, o Forsberg falando sobre zonas estranhas e julgamento melhorado, sei lá. Só que é engraçado a thumbnail, principalmente, né? Que ele fala que fora da pista é na pista. Primeira zona, Fórmula Drift, Utah, né? Sei lá por que tá SLC. Enfim, Forsberg vem há um tempo já criticando e dando uma farpada na Fórmula Drift, principalmente sobre os julgamentos, né? E também tá virando uma polêmica sobre isso recentemente nas redes sociais. Tem a galera da torcida do coração, mas no geral realmente está tendo algumas polêmicas, como a do LZ, que a gente teve recentemente também
nessa FD Utah aí, sei lá, eu me lembro das braçadas do Jonathan Castro abrindo as mãozinhas, né? Tem algumas relacionadas com o field, que a galera taxa bastante no chat, né? Sobre talvez o favoritismo envolvido no julgamento na Fórmula Drift. E aí, recentemente, como eu falei no início do vídeo, saiu um vídeo aqui da Lone Star, né? Deixa eu até buscar porque a thumbnail é interessante, né? Para ajudar a gente. Falando sobre isso. Um vídeo junto com o Denofa, que inclusive esteve presente na live em Utah, sendo comentarista por um breve momento, e até criticou em live a Fórmula Drift de que não tinha entendido o porquê da decisão de empate numa das batalhas que recentemente tinha acontecido. Então o Denofa não está muito satisfeito, a gente já sabe que também um dos motivos também dele ter parado de andar, ele que era campeão em 2023, de campeão largou mão, não queria mais competir, por conta do ambiente, de como as regras são, de como os carros são, de como está sendo a questão dos pneus, como está sendo o julgamento, as pistas, e um pouco no ponto de vista do Denofa, de como o Drift está se perdendo. Então, esse vídeo é um vídeo que eu vou trazer o resumo, a ideia era sair hoje, mas, cara, 1h40, também estou com alguns outros trampos aqui, acabei não conseguindo e ia ficar corrido para trazer o conteúdo da melhor forma para vocês. Então, eu decidi trazer esse bloco aqui no News para explicar um pouco por cima para vocês do que vai vir nesse conteúdo, que vai sim sair na semana que vem, ou até mesmo no final de semana, né? Caso vocês queiram assistir conteúdo no final de semana, me avisa aqui também, que a gente vai largando, né? Sem data específica, sem dia específico. Normalmente eu deixo na semana rolando os videones, mas enfim, a gente vai trazer análise, resumo, que eu já tenho bastante coisa escrita aqui de resumo para vocês sobre esse grande vídeo, que eu acho que pode trazer para a gente algumas reflexões, algumas mudanças para o cenário do drift competitivo, até mesmo aqui no Brasil. E aí é um vídeo que eu mesmo vou fazer mais para frente, mas já vou comentar sobre isso. No geral, esse vídeo, né, pergunta para o Denofa o que está de errado com o drift competitivo. E aí aqui nessa thumbnail, né, tem a lista ali de 8 coisas, né? Julgamento, pistas, a parte econômica, de economia, de ser viável para as pessoas competirem, fazer parte do drift, os pneus, as regras, homens ou machos alfa, que deve ser um pouco da questão de potência e pneuzão, pistas e pistas, de novo, né? Então é mais ou menos por aí, né? Acho que até um pouco elencado de como o Denofa respondeu, até e destaques das regiões, entre as regiões que a gente tem no mundo. Um grande destaque, né? A gente tem a parte lá da Rússia, tem a parte da Europa, a gente tem também parte ali mais na Ásia também, com o drift parte tailandês, que é bem forte também. Os chineses agora na Fórmula Drift Japan, obviamente. A Fórmula Drift nos Estados Unidos. Aqui na nossa região tem o Ultimate, que é o grande campeonato. Tem também os menores ali, mais regionais, como a parte de Portugal, ali, França, Itália, Irlanda. Tem diversos outros países, né? Que a gente também já acompanhou o campeonato, trouxe aqui. Então, um comparativo de muitas regiões dessas que o Denofa já presenciou e já conheceu de perto para poder opinar e trazer o comparativo com o cenário principal que ele viveu. Ele que dedicou 12 anos da vida direto ali para ser piloto profissional na Fórmula Drift. Então, um vídeo muito maneiro que eu acredito que vocês vão gostar bastante. E eu vou separar com bastante carinho, resumir legal também para não ficar tão massivo, né? 1h40 de vídeo é gigantesco. E são tantos pontos, tantas coisas importantes que o Denofa comentou que está sendo difícil até resumir. Mas vou fazer o meu melhor para trazer a nata do conteúdo para vocês. E aí então a gente vai para o momento final do vídeo, né, que eu falei sobre agora recentemente, né? Eu vou fazer um vídeo mais para frente também trazendo sugestões, uma carta aberta praticamente para Ultimate, para CBA, o vídeo do Denofa e também uma troca de ideia com alguns pilotos. Acho que talvez eles preferem que eu não cite eles, né? Não por ser algo, nossa, queimando Ultimate, mas só para manter o anonimato, assim. Eu comecei a pensar sobre isso, sobre como está sendo o cenário de drift competitivo no Brasil atualmente e como ele vai ser. Pensando um pouco nos pontos que o Denofa elencou, né, que eu comentei recentemente ali no vídeo dele com o Lone Star. Então, sei lá, se a gente tem alguma voz ou alguma opinião que faça sentido ou que eu acredito que faça sentido, mas que valha algo, pelo menos iniciar essa reflexão, expor algumas coisas que eu penso aí sobre como está o cenário de drift. Eu não estou nem falando de julgamento especificamente, tá, galera? Estou falando do cenário como um todo. Pensem nos 8 fatores que o Denofa trouxe ali na thumbnail. Depois de ver o vídeo, agora eu já estou vendo de novo para ter que traduzir e trazer a reflexão. Eu já vim pensando em muita coisa e eu estou mais avisando aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito que pode salvar a gente num caminho que a gente está indo errado no drift.
aqui no Brasil. Muito do que eu tô tirando é basicamente do que eu ouvi do Denoff falar. E ao mesmo tempo vai ajudar a nossa categoria a crescer e muito, muito mais. Não só de público, mas de pilotos, né? E de equipes. E quem sabe tornar de fato uma categoria com grande valia, com grande força, né? Porque quanto mais pessoas, mais pilotos, mais equipes, mais pessoas amando o esporte, mais longe vai chegar. Para poder, quem sabe, um dia a gente querer se equiparar com a Fórmula Drift, com a Drift Masters, com os cenários que a gente tem lá fora. Beleza? Então isso aqui é mais um avisinho, podemos dizer que eu vou fazer esse vídeo, pretendo fazer. Se alguém tiver talvez alguma coisa para somar, tem alguma ideia sobre regulamento, não só da parte de julgamento realmente, né, mas parte talvez de pneus, de economia, de mídia, alguma coisa para citar, para talvez adicionar, deixa no comentário aqui, que eu com certeza vou estar levando em consideração e quem sabe até lendo alguns comentários no vídeo que eu for fazer, trazendo essas sugestões para Ultimate Drift e para a Confederação Brasileira do Automobilismo, sei lá, para confecção do regulamento do ano de 2025. Beleza? Mas é isso, pessoal. Do Videones, do Drift News de hoje, do episódio de hoje. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Algumas reflexões também. Talvez, não sei se eu me enrolei muito ou não. Acho que o vídeo está um tamanho até meio comum. É óbvio que eu, na edição sempre dou aquela cortada. Mas, mais uma vez, muito obrigado geral que acompanha o conteúdo até o final, né? Comenta, sei lá, motor rotativo se você assistiu o vídeo até o final. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Segue também lá no Instagram. E é isso. Mais uma vez, se você tem alguma sugestão, alguma coisinha para deixar aqui, para falar também sobre o cenário competitivo, não só de julgamento. Agora acho que é o momento, porque vai ter o Videones, né? E se eu tiver qualquer tipo de voz no Drift, vai ser uma forma, talvez, de a sua mensagem, a sua ideia, chegar no campeonato e a gente tornar tudo mais competitivo, mais acessível e melhor para todos que estão fazendo parte do cenário, da cena que é o Drift aqui no Brasil. Tá bom? Então, é nóis demais, eu sou o Raikkonen, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!